Nesta primeira aula do capítulo 6 do curso de Geometria Plana, são apresentadas definições de polígonos côncavos e convexos, polígonos não regulares e regulares, tipos de polígonos regulares e estruturas importantes dos polígonos. Neste primeiro slide desta primeira aula do capítulo 6 deste curso de Geometria Plana, é apresentada a figura 6.1, que mostra um polígono tipo convexo e um polígono tipo côncavo. Os polígonos que possuem todos os ângulos internos com valor menor que 180 graus são denominados de polígonos convexos. Os polígonos que possuem um ou mais ângulos internos com valor maior que 180 graus são denominados de polígonos côncavos. Este segundo slide apresenta as definições de polígonos não regulares e polígonos regulares. A figura 6.2 apresenta exemplos de um polígono convexo e um polígono regular. Os polígonos que possuem todos os ângulos internos com o mesmo valor são denominados de polígonos regulares e podem ser inscritos em um círculo que passa a se chamar de círculo circunscrito. Os polígonos que não possuem todos os ângulos internos iguais são denominados de polígonos convexos ou polígonos irregulares. Esse terceiro slide desta aula apresenta uma tabela, figura 6.3, com os tipos de polígonos regulares de acordo com o número de lados até o número de 12 lados. A tabela apresenta uma coluna com o número de lados, uma segunda coluna com o nome do polígono e uma terceira coluna com o valor do ângulo central correspondente ao trecho de arco, cujos extremos correspondem a um lado do polígono regular. Este slide apresenta as estruturas importantes dos polígonos regulares. Na figura 6.4 são apresentadas essas estruturas. Todos os polígonos apresentados nas aulas referentes ao capítulo 6 estão inscritos dentro de uma circunferência circunscrita com raio R. Assim, todas as demais grandezas sempre são referenciadas ao raio da circunferência circunscrita. A principal característica de um polígono regular é o número de lados. O encontro de dois segmentos de reta que compõem dois lados adjacentes resulta em um ponto denominado de vértice do polígono. O número de vértices de um polígono é igual ao número de lados do polígono. Este slide continua a apresentar as estruturas importantes dos polígonos regulares. Uma das estruturas principais e mais importantes de um polígono regular é o triângulo de lado, formado por dois raios que conectam o centro C da circunferência circunscrita aos dois vértices que definem o lado. Essa estrutura é formada por um triângulo isósceles composto por dois lados iguais, que são os raios, e mais o lado do polígono. O ângulo entre os dois lados iguais ao raio é denominado de ângulo central e tem valor igual a 360 graus dividido pelo número de lados. Este slide continua a apresentar as estruturas importantes dos polígonos regulares. Um segmento de reta iniciando no centro da circunferência circunscrita e terminando no meio do lado, formando um ângulo reto com este, é denominado de apótema. As relações matemáticas entre os valores do lado, apótema e raio são os principais parâmetros do polígono. O ângulo central é dado pela divisão de 360 graus pelo número de lados. O ângulo interno é formado na parte interna do polígono, composto por dois lados. O ângulo externo é formado pela continuação do segmento de reta de um dos lados e o segmento de reta composto pelo lado adjacente. Neste último slide desta aula, continua a apresentação das estruturas importantes dos polígonos regulares. A soma do valor do ângulo interno com o ângulo externo tem o valor de 180 graus. A diagonal de um polígono é composta por um segmento de reta que liga quaisquer dois vértices não adjacentes. Neste capítulo serão estudados os polígonos regulares de 3 a 12 lados. O perímetro de um polígono é dado pela fórmula do produto de número de lados pelo valor da dimensão do lado. A área de um polígono é dada pelo produto do número de lados multiplicado pelo valor da área
do triângulo do lado.